A depressão é uma reação do corpo, né, quando ele sofre ou um estresse, ou uma dificuldade, uma frustração, e que ele não dá conta mais, né? Então, o cérebro ele vai reagir mostrando que ele não está dando conta. A depressão é isso. Nesse sentido, as causas principais são não só o estresse ou as frustrações que trazem para a pessoa, né, mas também uma predisposição, né, da própria pessoa, né, de ter assim, esse tipo de reação, né? Então, uma coisa meio que vai de pai para filho, e que é uma facilidade de reagir a um estresse, uma frustração, a uma agressão, né, que leva a pessoa a ficar assim, com esse quadro, né, que é um quadro depressivo, que é o quadro de ficar mal desanimado, de ficar assim, afetando várias partes do corpo, né, o sono pode dar uma insônia, problema de excesso de sono às vezes, pode afetar o apetite, perdendo o apetite ou ganhando apetite, comendo demais, engordando também, né? E principalmente afetar coisas, por exemplo, do raciocínio, da capacidade de prestar atenção nas coisas, de conseguir lembrar de coisas, ou de até raciocinar e conseguir, a pessoa fica mais indecisa. Então, tudo isso faz parte de um quadro de depressão quando tem esse estresse ou essa frustração, essa agressão, e a pessoa vai reagir cerebralmente desse jeito. Uma característica fundamental que é assim, a falta de prazer ou diminuição do prazer. Então, antes ela fazia uma série de coisas que eram extremamente prazerosas e de repente ela não quer mais saber disso. Isso, inclusive, muitas vezes é que chama a atenção da família, né? Nossa, você não quer mais ir na balada? Nossa, você não quer mais namorar, né? Por exemplo. Outro sintoma é que diminui muito a atenção e a concentração. Então, a pessoa vai ler um livro, se é um jovem e vai estudar, lê 10 vezes a mesma página, tá? Não consegue se concentrar, tá? Ela tem uma dificuldade tanto com a alimentação como com o sono. Ou ela se alimenta exageradamente, e aí entra nos chocolates, né, e come muito doce, né? Ou então ela não quer saber de se alimentar, né, e vai emagrecendo, inclusive. E em relação ao sono, ela pode ter tanto uma insônia, tá, como uma exacerbação também desse sono, que é só ficar na cama e dorme 12, 14, 16 horas, se a família deixar, né, passa a dormir demais. Ela tem um pensamento muito lento, tá? Não consegue raciocinar direito. Então, você vai fazer uma pergunta para ela, muitas vezes ela demora para responder essa pergunta, né? Porque o raciocínio está muito lento. Não é muito fácil para o paciente nem para o cuidador detectar ou diferenciar o que é depressão de um estresse, né? A mais importante prestar atenção se o que a pessoa está sentindo assim, tem sintomas que fazem parte da depressão, né? Precisa ter uma tristeza muito intensa, precisa ter um desânimo, um cansaço muito grande, problemas de sono e apetite, problemas de raciocínio, de memória, de atenção e os pensamentos negativos. Esses são os sintomas principais da depressão, eles precisam estar presentes, né? Então, no estresse, você pode ter tudo isso, né? Mas, assim, geralmente é frustro, dura pouco, passa rápido, né? Na depressão é mais intenso, dura mais tempo, não passa fácil, né? E também, para você detectar, né, que é uma depressão, você precisa também perceber que você está começando a ficar ou incapacitado, ou o sofrimento realmente é algo que você não está acostumado, é uma coisa que realmente te impacta, ou os dois, né? Então, você precisa estar ou incapacitado em algum nível, prejudicado em relação ao trabalho, em relação a se relacionar com as pessoas, tudo, né? Ou então, pode até conseguir dar conta das coisas, mas está sofrendo muito com todos esses sintomas, né? Então, se tem esse nível de sofrimento, se tem esse nível de incapacitação com os sintomas, você tem que pensar que pode ser uma depressão, não é só um estresse. E é um estado difícil, né, de lidar, porque às vezes não quer sair da cama, não quer fazer nada. No começo a gente acha que isso é preguiça, como qualquer pessoa, mas a gente entendendo mais da doença e acompanhando, você vê que é realmente uma falta de forças
de sair da cama. Ficar na cama, não sair, né, de ficar quieto onde está, de não sair para o mundo, de não enfrentar os problemas que tem, porque a pessoa não tem condições. As maiores perdas acontecem na escola, porque é muito difícil. Por exemplo, a pessoa, quando ela toma os remédios para o transtorno ou para a depressão, né, as duas doenças, a parte da manhã é uma parte muito difícil. A pessoa não tem condições de sair, ou não consegue ficar acordada porque tem um sono maior. Então isso prejudica muito o adolescente na escola, né, do entendimento da escola quanto a essa não ficar acordado. A pessoa realmente não consegue. Então existe uma perda muito grande escolar. A parte social, porque manter amigos, né, é muito difícil. Porque a pessoa que varia muito, né, de humor, uma coisa é a família que tá do lado e entende. As pessoas fora nem sempre entendem a doença que a pessoa tem. Então entender essa variação, onde a pessoa uma hora está super feliz e outra hora te trata muito mal, então a perda de amizades é muito grande. Muitas vezes também, quando ela começa a ter muitos pensamentos negativos, né, eu não sirvo para nada, né, a autoestima dela cai, né, eu não posso mais, não consigo mais trabalhar, eu não sou uma pessoa impotente, não faço mais nada. Então ela muitas vezes, essa negatividade pode levá-la a um quadro mais grave, que é começar a elaborar, tá, o seu próprio suicídio. Então, grupos de apoio mútuo, a família, amigos, né, todos eles podem diminuir, vamos dizer, né, essa vontade do indivíduo. Porque quando ele está sofrendo, e o sofrimento do deprimido é muito intenso, tá, ele fica desesperado com aquilo, e a vontade é arrancar. Mas como não se arranca, né, imediatamente, porque os medicamentos antidepressivos, eles demoram para surtir efeito, né? Em geral, cerca de 15 dias, né, que demora. Então, o paciente, às vezes, entra em tamanho desespero, e se ele não tiver, né, essa força e esse apoio desses grupos, e fundamentalmente da família, ele acaba, né, chegando a um ponto em que não consegue mais e não quer mais viver. A depressão é um problema que precisa ser tratado. A gente não pode pensar que é só uma reação psicológica e que aí, assim, a pessoa se vira e vai melhorar. Não, o cérebro fica praticamente inflamado, né? Então, só que nos quadros mais leves, só um tratamento psicológico muitas vezes já consegue resolver. O paciente tem recursos e consegue, ao mudar sua forma de pensar, sua forma de ver as coisas, sua forma de lidar com as coisas, reverter o processo e melhorar. Mas na maioria das vezes, quando já entra num quadro um pouco mais moderado, né, não, assim, que já está com alguns prejuízos, o sofrimento já está muito grande, a incapacitação já está começando a aparecer, já não precisa de medicação, né? E a medicação é muito importante para justamente dar chance do paciente sofrer menos e de começar a ter essa recuperação biológica cerebral, né? Então, como se fizesse que algumas engrenagens de toda a circuitaria cerebral funcionassem um pouco melhor e disso o cérebro no tronco conseguir evoluir e se recuperar, né? Então, o tratamento da depressão é uma coisa importante, assim, muitas vezes precisa da medicação, né? Nos casos mais leves talvez não, mas se for moderado ou grave, com certeza precisa de medicação, né? E sempre é bom ter, se for possível, ter uma terapia, um tratamento psicológico junto, porque os impactos psicológicos são sempre muito grandes. A aposentadoria é, sim, um fator muito, vamos dizer, negativo nesse sentido de poder levar o idoso a um quadro depressivo. Os sintomas são mais ou menos semelhantes à da fase adulta, mas existem alguns sintomas no idoso que são muito comuns, que são as dores. Então, assim, é dor na coluna, é dor de cabeça, é dor no braço, é dor em vários lugares. E às vezes ele vai no médico clínico e o médico acha que vou medicar para dor, né? Na realidade, esse é um sintoma básico, tá, dos idosos. Então, é muito importante que ele vá no psiquiatra para poder fazer esse diagnóstico corretamente.
Então a gente tem que estar sempre muito atento. Acho que a gente aprender a olhar para os nossos filhos ou parceiros, né? No meu caso seria minha filha, com outro olhar, né? Não é só um olhar de mãe, mas é um olhar atento, para que a gente perceba se precisa atuar de alguma forma, para que ou evite, né, ou faça com que ela perceba que algo está mudando e ela trabalhe internamente para que isso não chegue a uma crise mais séria. Então eu acho que tudo está muito relacionado com a gente aprender a olhar para essa outra pessoa. Buscar ajuda psicológica é importante, né, como os grupos onde você está com seus iguais. Isso ajuda bastante.